miúdos novos agora até têm medo de entrar assim, numa minazita qualquer, que eles não foram habituados a isso nem nada, até têm um bocado de receio. Por exemplo, eu vejo o meu neto, você trabalhou aqui nisto. Ele não tinha medo. Não, fácil não era, ainda caiu muitas pedras, às vezes estávamos a furar e muitas pedras caíram nas mãos ainda por cima. E cortavam, às vezes 2, 3, 5, 6 pontos nas mãos, nos dedos. Um trabalho assombrado pela escuridão da mina, tantas vezes sufocante perante o pó que pairava nas profundas galerias. O wolfrâmio realmente trouxe muita riqueza, mas também sofrimento. A aldeia da Borralha, freguesia de Salto, concelho de Montalegre. Hoje é uma pacata aldeia com cerca de 200 habitantes, mas se recuássemos até aos anos 40, íamos ver uma das aldeias mais modernas do nosso país. E tudo por causa das minas de wolfrâmio, as minas da Borralha. A entrada da mina está já ali. A aldeia chegou mesmo a ter 5.000 habitantes. Eram vários os bairros dos mineiros. As minas encerraram em 1986, mas como pode verificar, o seu legado está bem presente. E acredito, tem uma história fenomenal para contar. Era o edifício onde vivia o diretor administrativo, normalmente o proprietário. Já percebi. Aqui era a casa da direção, onde moravam os diretores. E dá para perceber que era uma casa imponente, bonita. Uma casa imponente, bonita, onde tinham eles os familiares. Havia muito movimento. Dentro da própria empresa havia umas 5 ou 6 equipas de futebol. E até basquetebol, que na altura sim. quase que não existia. Exatamente, havia o basquetebol, havia o jogo de pau. O grande empregador no distrito de Vila Real eram as Minas da Borralha, do distrito. Já não falo no concelho, não é? Já tínhamos cinemas, que era luz, já naquela maré, já a luz elétrica. Em muitas aldeias não havia luz ainda. Nem sabia lá bem que era um cinema, em certas aldeias sabia lá bem que era o cinema. Esta sala, agora é o vosso auditório, na altura era mesmo o cinema. Exatamente. Ou seja, estamos a falar de um cinema nos anos 50? Sim, anos 50, anos 60. Sim. Este espaço aqui teve várias utilizações, inicialmente foi padaria, depois escola, então nos anos 60 foi transformado num cinema. Ou seja, uma aldeia nos anos 50, com uma escola, um cinema, também existia um posto de correios, não é? O edifício original fica mesmo ali à frente. Também um posto da GNR, um posto médico. Exatamente. Uma aldeia com tudo isto, nos anos 50, ninguém consegue imaginar. Há uma senhora que nos disse, e dá para perceber aqui bem como era a Borralha, uma senhora que nos disse que a primeira vez que precisou de sair daqui, quando eu digo daqui desta aldeia, foi com 18 anos, para tirar o bilhete de identidade. Tudo deve ter ficado chocado, como estava o resto do país. Tudo Hoje em dia é o contrário, não é? As pessoas precisam de sair da aldeia para ver o país real. Antigamente, quando saíam da aldeia e viam o país real, ficavam chocadas. Sim. Ainda estava muito atrás. Sim, a Borralha e a direção francesa, principalmente a direção francesa, trouxe-nos uma evolução, boas condições e muita evolução. É verdade aquela história que a certa altura o wolfrâmio dava tanto, mas tanto dinheiro que até os farristas, para nós percebermos quem eram os farristas? Os farristas então eram os contrabandistas. Eram as pessoas que escavavam os próprios buracos, entravam na mina, tiravam o wolfrâmio e vendiam a quem desse mais. E há histórias reais que nos anos 40 um quilo de wolfrâmio chegou a valer 1000 escudos. Que era uma fortuna. Um salário bem pago naquela altura era 20 a 30 escudos. Ganhavam 1000 escudos. E esses farristas, num quilo, sim. E esses farristas, alguns deles, davam-se ao luxo de fumar notas de 500. Isso é verdade. Isso é verdade, exatamente. E não caía na tentação de guardar algum, porque aquilo valia muito dinheiro. Houve tanta gente com isso e ao fim e ao cabo tanto como eu, os mais ficaram bem na vida. Eu nunca trabalhei, já depois disso, antes de entrar lá para dentro cá fora, nunca com areia. Ali a zona da recriação e ali, aquele portão é para... Este portão aqui, Grupo D, era uma das galerias da exploração. Os trabalhadores entravam por aquela mina. Aqui em frente está a Drezine, que era a marca da máquina, ou a Grazine, como nós aqui lhe chamávamos, era a locomotiva que puxava as vagonas dentro da mina. As vagonas são aqueles baldes enormes. Estas duas portas ainda mais à esquerda é um guincho.
O guincho é uma espécie de um elevador que levava o material até ao nível menos 60. A borralha tem uma profundidade total de 210 metros. Os compressores era para o ar comprimido para as minas, para renovar o ar lá em baixo, para algumas máquinas funcionar. A fundição era única na Península Ibérica. Única? Exatamente, e era onde se fazia a transformação do wolfrâmio, da matéria-prima, no ferro-tungstênio. O ferro-tungstênio era então a liga para ser aplicada essencialmente no armamento, para lhe dar resistência. Ou seja, tanto os aliados como os nazis se queriam comprar armas e se queriam comprar munições, balas, muito do wolfrâmio vinha daqui. Vinha daqui das minas da borralha, exatamente. Nuno, estamos nos balneários. Nos anos 50, os trabalhadores já conseguiam, está ali a caldeira, já conseguiam tomar banho de água quente. Agora é um centro interpretativo, um polo que faz parte do Ecomuseu de Barroso, e aqui a ideia foi não só criar um espaço, mas recuperar um espaço que já existia e a sua história. Sim, o Ecomuseu de Barroso nasceu com o intuito de preservar a nossa identidade, a nossa história, a nossa cultura, as nossas tradições. Nós temos vários polos espalhados pelo Concelho de Montalegre e boticas. O Ecomuseu de Barroso é um projeto de 2 municípios. As Terras de Barroso. As Terras de Barroso. E aqui nós tentamos recriar ao máximo a vida de um mineiro, das pessoas que viviam aqui na aldeia. E por isso, para nós, como Ecomuseu, como município de Montalegre, percebemos a importância disto e mostrar, primeiro, para perpetuar na memória de quem cá está, dos mineiros, das famílias, porque muita gente vem visitar aqui este espaço porque o pai ou o avô trabalhou aqui e vem conhecer, muitos não tiveram possibilidades na altura e agora vêm conhecer, mas também, claro, para quem visita e ser um polo de atração turística, uma porta de entrada aqui às Minas da Borralha e percorrer depois o nosso concelho. E ainda deixa saudades, e naquela maré fazia-se uma vida muito melhor que a que faço hoje, mas muito melhor, à vontade. Fui tão feliz que eu não saí daqui, a não ser quando fui recrutado para o serviço militar. O resto esteve sempre cá. Estive sempre cá. Tenho lutado muito para que isso, e faz falta, porque as pessoas de idade vão partindo, não é? Que é normal. E são essas que contam a história, porque a borralha tem muita história. As minas encerraram há quase 40 anos, mas basta percorrer as ruínas, as ruas, visitar o centro de interpretação para perceber que as minas ainda estão bem presentes no dia-a-dia desta aldeia. E é unânime. Esta é uma aldeia fenomenal.